Gênesis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Versículo 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Este é o registro da descendência de Adão, capítulo 5. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Até aí nós temos lido. Pai bendito, eu quero te pedir que no nome de Jesus o Senhor nos dê compreensão da tua palavra. Ajuda-nos, porque nós, por mais que tentemos, por exercício mental, jamais conseguiremos entender mistérios tão profundos como os mistérios da tua palavra. Nós precisamos de ti. Alarga as fronteiras do nosso coração, para que a gente possa entender o que o Espírito tem a falar. Toque em nossas vidas, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Um homem entrou num bar e pediu ao garçom um copo de chopp. O garçom trouxe o chopp, e na hora que o garçom colocou o chopp na mesa, o homem virou o copo de chopp e jogou na cara do garçom. O garçom tomou um susto. O chopp estava caindo pela sua roupa, todo melado. Imediatamente o homem foi até o garçom e ele mesmo, com um guardanapo, começou a limpar o garçom, pedindo 1000 desculpas. Sinto muito, sinto muito. Puxa, como é que eu fui fazer isso com você? Mas é que eu tenho essa compulsão, tenho esse vício. Eu tento, eu luto, eu me esforço, mas não consigo. Aí o garçom disse: você precisa de ajuda. E tem uma coisa, eu nunca mais sirvo chopp para você. Eu vou guardar o seu rosto, e se você entrar algum dia aqui e me pedir chopp, eu nunca mais sirvo chopp para você. O homem foi embora. Meses depois ele voltou no bar. O garçom viu o homem, ele pediu um chopp. O garçom disse: eu não posso lhe servir chopp e nem vou lhe servir. Você lembra que da última vez que você me pediu um chopp, você jogou o chopp na minha cara? Ele disse: não, eu frequentei um psiquiatra. Durante esse período eu fui a um psiquiatra, passei esse tempo todo em terapia e estou curado. O garçom disse: sendo assim, foi lá, encheu o copo de chopp e trouxe para o homem. Na hora que ele colocou o copo na mesa, o sujeito pegou o copo e jogou na cara do garçom. O garçom disse: mas eu pensei que você tivesse curado. E ele disse: estou. É que agora eu não sinto mais culpa. É uma história meio tragicômica. Devia ser mais engraçado do que na verdade foi. Mas é uma história que mais ou menos nos ensina que nós estamos vivendo numa sociedade em que constantemente nós estamos recebendo tapas,
que nós estamos constantemente tendo que conviver com violência. Algumas vezes essa violência tem ou é carregada de culpa. Em outras vezes, não. A nossa dificuldade é como é que nós vivemos em uma sociedade onde existe violência, inveja, ciúme. De fato, nós vivemos numa sociedade em que a violência está por todos os lados. Violência física, moral, emocional e social. Nós vivemos hoje sitiados e acuados pela violência. É tanta violência que a gente já não sabe mais se vamos sobreviver uma semana. Os cartéis de narcotraficantes, os ataques terroristas, a corrupção política, a violência doméstica, estão por todos os lados. Há uma frase famosa latina que foi dita por Plauto, que em latim é homo homini lupus. Traduzida para o português, o homem é o lobo do homem. Violência por todos os lados. Mas a pergunta que nós queremos fazer hoje é como é que Deus lida com a violência. Este é o alvo da nossa atenção hoje. A nossa pergunta é: onde está Deus quando o inocente morre nas mãos do sanguinário? A pergunta é: por que Deus não intervém quando o ódio campeia? Estou lendo os 2 livros lançados pelo Hélio Gaspari. Aliás, eu já estou no 2º volume. A Ditadura Escancarada, falando sobre o período da ditadura de 1964 em diante. E é muito interessante porque eu já estou no 2º volume, em que ele trabalha depois de 1968 como a tortura passou a fazer parte da cultura brasileira. Nos porões do DOPS, DOI-CODE, do SNI e das delegacias de Polícia Federal, pessoas eram espancadas, algumas até a morte. E ele trabalha essa questão como que a tortura passou a fazer parte do cotidiano. Por exemplo, oficiais do DOI do Rio de Janeiro, isso ele conta, atendiam o telefone, quando alguém telefonava para lá, da seguinte maneira: Agência Funerária Boa Morte. Em São Paulo, um agente da tortura, chamado de Campão, informava aos que ele ia torturar: agora chegou o Lúcifer. Um torturador disse no Ceará a seguinte frase: isso aqui não é o exército, não é a marinha e nem a aeronáutica, aqui é o inferno. Na polícia do exército da Vila Militar, um sargento mostrava a cancela do quartel e dizia assim: dali para dentro Deus não entra, e se entrar, a gente pendura ele também no pau de arara. E aí, quando a gente lê histórias desse quilate, nós ficamos nos perguntando: onde é que está Deus? A minha mulher, fazendo curso de psicologia, fez uma cadeira de psicologia jurídica, esse é o nome exato, psicologia jurídica, em que ela trabalhou a questão da violência de crianças dentro de casa. O número de crianças que são violentadas sexualmente pelos pais, irmãos, é uma coisa absurda. E nós não estamos falando de crianças adolescentes, nós estamos falando de crianças de 3, 2 anos de idade, que são violentadas, estupradas pelos próprios pais. E eu não estou falando de gente pobre, de favelas, não. Isso aqui é classe média, classe alta, que está fazendo esse tipo de coisa. Recentemente nós ficamos estarrecidos que um traficante dava ordens pelo telefone e a polícia conseguiu grampar o telefone desse traficante.
em que ele ensinava ou dizia de dentro da cadeia como que iria ser executado um desafeto dele. E os requintes da maldade estarreceram o Brasil, que ele mandava as pessoas arrancarem os dedos, os outros que estavam lá matando, furarem os olhos com estocadas, castrar. E finalmente ele deu a ordem final de que se matasse. E ouviram-se os estampidos no telefone, depois da pessoa ter sido torturada tão cruelmente. A pergunta é: onde é que está Deus? Quando mulheres, muitas indefesas, chegam nas delegacias de polícia, com o rosto quebrado e com dentes quebrados de pancadas que receberam de seus maridos. Onde é que está Deus? Minha mulher, quando estava fazendo esse curso, essa cadeira, essa disciplina na faculdade, de mães que dão as suas filhas para que lésbicas bolinassem com as suas próprias filhas. Comum isso acontecer hoje nas delegacias desse país. São perguntas como essa que nós fazemos num mundo de tanta maldade, num mundo em que a violência está por todos os lados, em que o inocente sucumbe, morre, muitas vezes sem que nós tenhamos resposta do porquê. Um mundo em que parece que não existe justiça. Onde está Deus? Deixa eu lhes dizer, nesse texto que li hoje, que é um pouco da mostra de como se dá a violência. Como é que ela nasce, a violência, na história da humanidade? De que maneira a violência criou os seus tentáculos malignos e perversos e se infiltrou capilarmente em todo o tecido social da humanidade? Como? Nós temos algumas respostas e trabalhamos algumas dessas respostas a semana passada. Primeiro, a violência nasceu da incapacidade de Abel, isso nós vimos a semana passada, de lidar com o sagrado. Ele trouxe a sua oferta para Deus, e a oferta que Caim e Abel trouxeram para Deus, uma foi aceita e a outra foi rejeitada. E o Caim foi incapaz de lidar com a rejeição da oferta. E ele entendeu que ao rejeitar a oferta, Deus também estava rejeitando a ele, que não é verdade. E essa incapacidade de lidar com o sagrado fez com que ele fosse caçador do seu próprio irmão. Segundo, a violência nasceu de uma necessidade de se criar um bode expiatório. Todos nós, quando estamos em dificuldades, temos um mecanismo que nós chamamos de, que se chama na psicanálise de projeção. Aquilo que eu não gosto em mim, eu passo a ver no outro. Eu projeto no outro. E o outro passa a ser uma ameaça para mim. Quando eu tenho problemas na sexualidade, eu passo a ver no outro sensualidade excessiva. Quando eu tenho problemas de honestidade, eu passo a ver no outro desonestidade. Quando eu tenho problemas de autoaceitação, eu passo a ver no outro que ele é pedante, é arrogante. Quando eu tenho problemas de não saber lidar comigo mesmo, eu passo para o outro essa minha incapacidade e passo a ver no outro uma dificuldade que eu digo que ele tem, que na verdade ele não tem, eu que tenho. E assim, Caim passa a ver em Abel o que ele era e que precisava morrer. E ele passa a caçar Abel e mata. Em terceiro lugar, a violência nasce da combustão explosiva de dois elementos: tristeza e raiva. Quando o Caim trouxe ou saiu de ofertar a sua oferta para Deus,
O texto das Sagradas Escrituras diz, no capítulo de número 4, que ele estava furioso, no versículo de número 6, e que o seu rosto estava triste, transtornado. E essa somatória de fúria com tristeza gera violência. E em quarto lugar, os mecanismos da violência são mecanismos de poder, não de índole. Presta atenção. Os mecanismos da violência não são de índole, são de poder. Porque nós temos uma ideia errônea de que existem pessoas de índole violenta. Não, ele tem uma índole violenta. E aí a gente olha para outra pessoa e diz assim, não, essa pessoa é tão mansa, tão quieta, incapaz de fazer uma violência. E aquele mansinho, calminho, que a gente julga incapaz de fazer uma violência, às vezes comete atrocidades. Eu me lembro há muitos anos, eu estava uma espécie de paranoia coletiva no Rio de Janeiro contra esse negócio de arrastão. E 2 rapazes tinham ido tomar banho na praia de Copacabana, eles eram da Zona Norte. E quando eles voltaram no ônibus da Zona Norte, alguém, ou eles fizeram alguma coisa suspeita, e alguém julgou que eles eram ladrões. E aí eles gritaram, ladrão, ladrão, ladrão. E no que gritaram ladrão, criou aquele clima de linchamento. Todo mundo correu para linchar os 2 ladrões, os 2 trombadinhas, os 2 assaltantes. E pegaram, derrubaram e o bairro ali, o quarteirão, a pracinha onde eles foram derrubados no chão, caíram batendo e surrando. E eu me lembro que numa dessas histórias, uma das pessoas que foi para matar esse rapaz era uma senhora, com mais de 60 anos de idade, 62 anos de idade, que conta aos familiares que um dos rapazes estava caído no chão, e ela com um cabo de vassoura, só com o cabo de vassoura, espocou os 2 olhos do rapaz, e furou com o cabo de vassoura nos olhos do rapaz para matar o rapaz que já estava caído no chão, para se descobrir no dia seguinte que os 2 eram inocentes, estavam apenas suspeitos. E aí o bairro acordou apavorado. Que como que aquela senhora tinha avó, tinha tido sangue frio de matar aquele rapaz de uma forma tão terrível, tomada por aquele clima de linchamento coletivo. Por quê? Porque a violência não é de índole, a violência é de poder. É uma busca exagerada de termos o controle de circunstâncias, de outras pessoas. Por isso é que existe tortura. O torturador não é aquele que quer obter uma resposta numa investigação. O torturador é aquele que quer ter o gosto de dominar outro. A tortura, a violência e o ódio nascem do nosso desejo de termos poder. Por isso é que quando você vai no trânsito e uma pessoa lhe corta, você fica violento. Por quê? Não é índole, não é porque você teve um dia mal, não é porque você está com azia, não é porque você comeu e está ruim do fígado. Aquele ódio que você tem quando alguém lhe corta no trânsito e que você quer matar, é porque você foi roubado do poder que você tinha de estar onde você estava, de ser o primeiro, ou de dobrar, era poder. E o Abel é morto, porque Caim não quer perder o poder.
na situação. Mas a pergunta é, que nós abrimos a nossa mensagem hoje à noite, é como é que Deus reage quando vê sinais de violência? Marido xingando a mulher dentro de casa, aos gritos, as veias do pescoço estufadas, os olhos ensanguentados e a mulher bufando do outro lado, na ponta dos pés para avançar contra o marido e os filhos chorando num canto, aquela cena patética dentro de casa. Como é que isso nasce? E o que é que Deus vê? Como é que Deus vê? Deixa eu lhes dizer, primeiro, ao contrário do que parece, Deus não permanece impávido. A voz dos mártires já mortos fala alto. Versículo de número 10. Deus disse para Caim assim: o que foi que você fez? Da terra o sangue do seu irmão está clamando. É interessante no texto que nenhuma vez Caim falou aqui. Não se ouve a voz de Caim, hora nenhuma na Bíblia. Ele é um dos personagens da Bíblia que aparece e desaparece, sem ter dito uma só palavra. Mas aí Deus diz assim: o sangue de Abel clama, fala. Ele já morto, e o sangue do morto chega até mim. Em outras palavras, aquele que pratica a maldade pensa que no céu Deus permanece indiferente, impávido, que o Deus do céu é um Deus de braços cruzados, é um Buda na posição de lótus, com um sorriso cínico no rosto diante da miséria humana. Não! 1000 vezes não! Deus se incomoda, sim, e o sangue do inocente chega a Deus. Nós evangélicos gostamos muito de repetir uma frase que diz assim: Deus não tem e não toma partido por ninguém. Deus não tem preferidos. Isso não é verdade. Deus tem preferidos, sim. Quem são os preferidos de Deus? Os que estão em desvantagem. Todos os que estão em desvantagem são preferidos de Deus. Então deixa eu lhes dizer, Deus toma partido, sim. Deus toma partido do injustiçado. Deus toma partido do alienado. Deus toma partido do esquecido. Deus toma partido do perseguido. Deus toma partido do que morre. Quando os irmãos de José o perseguiam, de quem Deus tomou partido? Quando Saul perseguiu Davi, de quem Deus tomou partido? Quando Jacó amava Raquel e desprezava Lia, de quem Deus tomou partido? Quando Daniel foi esquecido numa cova de leões pelos seus perseguidores, de quem Deus tomou partido? Quando os 3 jovens hebreus foram jogados na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abidênego, de quem Deus tomou partido? Então deixa eu lhe dizer, se você está aqui hoje à noite e você está dizendo todos me abandonaram, está escrito na palavra de Deus: se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá, porque Deus toma sim partido por aquele que é esquecido. Deus disse: o sangue de Abel clama a mim. Então, eu acho que isso é revigorante para aqueles que estão sendo esquecidos, abandonados, que estão ridicularizados.
mas é de uma responsabilidade enorme quando nós somos autores de injustiças. Todas as vezes que você praticar uma injustiça, saiba que Deus estará no campo adversário. Todas as vezes que você fizer algo que seja ridicularizando o outro, Deus estará do outro lado. Todas as vezes que você achincalhar o pobre, saiba que Deus estará sempre do outro lado, que Ele é o marido da viúva e Ele é o pai do órfão. Ele cuida do desamparado. Os olhos dele estão voltados para quem esqueceu. Segundo, Deus amaldiçoa quem pratica a maldade. Eu acho que nós temos pregado muito sobre o amor de Deus. E a gente diz assim: Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Esta é uma verdade parcial, não é toda a verdade. Deus faz repousar a ira dele sobre quem pratica o mal. Versículo de número 11, Deus chamou a Caim e disse assim: por causa de Abel, você está amaldiçoado. Por causa de Abel, tem maldição sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Está escrito em Efésios. Escutem, queridos irmãos. A palavra de Deus diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Existe sim maldição divina. Existe sim um nojo divino àquela pessoa que pratica o mal. O ímpio. A Bíblia chama isso de ímpio. Que Deus vira o rosto para ele. Deus é contra. Quem pratica maldade, maldito é, e maldito será. É como Deus dizendo assim: a partir de hoje, eu sou contra você. Eu tenho muitos inimigos. Eu já tive muitos. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu jamais gostaria de ter Deus como meu inimigo. Estou me lembrando do Shah do Irã, Reza Pahlavi. Ele conduzia uma polícia e uma política de repressão no Irã. Todos temiam a polícia secreta do Irã. Pegava os iranianos. Tantos iranianos sofreram nas mãos do Shah, que era conhecido antigamente como Shah da Pérsia. Vivia nababescamente o povo na miséria. Veio uma revolução islâmica que varreu a nação. Ele foi deposto. E por causa dos interesses internacionais no petróleo da região, ele estava com câncer. Teve que embarcar num avião. E eu me recordo que ele, dentro de um avião, não tinha asilo político em país nenhum do mundo. Ninguém queria recebê-lo. Outrora poderoso, outrora cheio de empáfia e soberba, praticando o mal e se achando invulnerável. Mas chega o dia que todos temos que acertar contas com Deus. Deus é contra você nesse dia. E em quem você vai se segurar? Eu me lembro de Somoza, o ditador da Nicarágua, que conduzia o país como se fosse o quintal da casa dele. Que tinha uma regra: aos amigos tudo, aos inimigos chumbo. Era um homem sanguinário e frio. Varreu uma revolução sandinista na Nicarágua. E Somoza teve que fugir e foi viver no Paraguai. E um dia ele estava no seu Mercedes blindado, numa das ruas do Paraguai.
e alguém de cima de um morro mirou uma bazuca na direção do carro, e o carro se espatifou pelos ares. Não restou sequer pedaços de Somoza. Queridos irmãos, existe uma maldição sobre aquele que pratica maldade. Não importa quem seja, se é o traficante, se é o pai de família, não importa se é o pastor, não importa se é o vizinho da casa, não importa quem seja, há maldição sobre quem pratica maldade. Deus é contra, Deus odeia, e a ira de Deus está sobre a vida dessa pessoa. Terceiro, a pessoa que pratica maldade pode se justificar, mas a longo prazo será destruída pela sua própria culpa. Veja no versículo de número 13, que uma pessoa que pratica a maldade pode se justificar, mas a longo prazo ela será destruída pela sua própria culpa. No versículo de número 13, Caim disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo. Olha a culpa desse homem, tão diferente do mesmo Caim do versículo de número 9. Olha como é diferente a reação dele no versículo de número 13. E depois volta um pouco e a gente revê quem foi ele no versículo de número 9. No versículo de número 9 ele é frio, cínico. Ele tem um sorriso de hiena. Ele tem a expressão impávida daquele que não sente nada pela sorte do outro. O Senhor perguntou a Caim: onde está Abel? E ele, aparentemente sem nenhuma culpa, diz: sou eu responsável pelo meu irmão. O que é que eu tenho a ver com ele? Sarcástico, ele responde a Deus. Mas veja no versículo de número 13 que ele diz: meu castigo é muito grande. A pessoa que pratica a maldade pode se justificar, mas a longo prazo ele vai sentir o que é a culpa. Aliás, quando eu penso no inferno, o inferno de que se fala religiosamente, sinceramente eu não penso no inferno com fogo real, pegando fogo, cheirando a enxofre. Quando eu penso no inferno, eu penso num fogo pior do que o fogo físico, que é o fogo de uma consciência acusatória. E talvez seja por isso que o inferno é retratado na Bíblia como um lugar onde há choro e ranger de dentes. Porque quem range dente é uma expressão de ódio. Ranger o dente é uma expressão de quem está no fundo do desespero, da culpa, do ódio de si mesmo, do ódio de todos. É um lugar onde a consciência queima, onde a percepção nítida do que fui e do que fiz, de repente se acende na minha vida. Aliás, culpa é como aquela luzinha que acende no painel do carro da gente. Quando acende aquela luzinha no painel do carro, ou você para o veículo, ou você quebra a lâmpada. Algumas pessoas acham que podem quebrar a lâmpada, e que ao quebrar a lâmpada estão livres da voz, da culpa e do dedo acusatório. Mas deixa eu lhe dizer, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, aquilo que você fez anos atrás e que você parece incólume, vem buscar os seus dividendos. É a voz aterroradora da culpa. E eu fico imaginando aqueles que adiam ter que lidar com a culpa só depois que morrerem. Depois de morrerem é que vão ter que lidar com a culpa. E aí choram com choro
e ranger de dentes, porque agora já não basta e já não é suficiente. Por isso é que quando Deus passa a sentença sobre Caim e diz: Caim, maldito você é, parece que de repente deu-se o eureka. Deu-se o eureka divino em que ele disse: agora eu vejo a monstruosidade do que fiz. Mas agora é tarde. Porque agora o sangue de Abel clama. E o que você fez é sem retorno. Não tem como voltar. Quarto, como é que Deus vê a violência? Os atos de quem pratica a maldade voltarão com força dobrada. Deus diz para Caim assim, no versículo 12: quando você cultivar esta terra, esta não lhe dará mais da sua força, porque você semeou o chão com sangue. E você agora vai ser errante pela terra. Os atos que você praticou vão voltar contra você com força dobrada. Você faz uma coisa, e o coice que você recebe de volta é dobrado. Presta atenção. Porque você coloca em rotação engrenagens que são esmagadoras e vão conspirar contra você. Atos de quem pratica maldade voltam com certeza absoluta. A Bíblia Sagrada diz: de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, certamente isto ele colherá. E esta lei se aplica a você, mulher. Se aplica a mim. Se aplica a você, rapaz. Se aplica a você, adolescente. O que você plantar, você colhe. E está escrito na palavra de Deus: quem planta vento, colhe tempestade. É uma lei inexorável. Quer dizer, é uma lei que ninguém dela pode fugir. Quinto, como é que Deus vê a maldade? Deus julga a malignidade das pessoas, mas Deus para com as engrenagens da violência. Veja o que acontece. Versículo de número 15. O Senhor lhe respondeu. Não, ele diz no versículo de número 14. Caim diz no versículo de número 14: serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Aí Deus diz assim: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Em outras palavras, a lei de talião, dente por dente, olho por olho, eu quero quebrar. Deus julga a malignidade de Caim, mas diz: mas vamos parar com a violência. Eu não vou permitir que ninguém venha vingar e matar você. Às vezes a gente tem vontade de dizer assim: fez, eu vou tomar a vingança nas minhas próprias mãos. Por isso que essa política de Israel, de a cada ataque terrorista responder com mais bomba, é a lógica da cobra. Você joga uma bomba, a gente joga 2 em você. Você joga 2, nós vamos jogar 4. Você joga 4, nós vamos jogar 8. Vamos ver quem acaba com o outro primeiro. Deus não quer que isso aconteça. A lógica da violência, Deus não quer que aconteça. Estou me lembrando do Mahatma Gandhi, que recebeu um indiano que precisava muito conversar com ele. Vocês sabem que lá na década de 50, a Índia teve uma revolução civil que se dividiu a Índia hindu da Índia muçulmana. A Índia muçulmana passou a se chamar Paquistão, e a Índia hindu ficou chamada de Índia. E quem estava administrando essa crise era o Mahatma Gandhi. Um dia entrou um hindu na sala dele. E o Mahatma Gandhi disse: o que é que você quer, meu filho? Ele disse: eu preciso confessar um grande mal que cometi.
esmaguei a cabeça de uma criança contra a parede. O Mahatma Gandhi, que era adepto da não violência, disse: mas por que você fez isso? Ele disse: esmaguei a cabeça de uma criança muçulmana porque os muçulmanos mataram meu filho. E o Mahatma Gandhi disse: eu sei como você pode sair desse inferno. Vá embora daqui hoje. Ache um menino sem pai e sem mãe, filho de muçulmanos, e adote esse menino como seu filho legítimo. Certifique-se apenas de uma coisa: esse menino vai crescer dentro da sua casa como um muçulmano, e você vai tratá-lo como tal. Só é a única forma de quebrar com as cadeias da violência. Às vezes eu fico vendo as pessoas dizendo assim umas para as outras: fez, depois vai pagar, seu safado desgraçado. Eu vejo mulheres dizendo assim: eu vou me vingar desse safado até a última gota de sangue que ele tiver. Eu vejo um sócio dizer para outro sócio: eu vou ferrar a vida desse cara até ele não poder mais. Essa é a lógica da cobra. Essa é a lógica da bomba contra bomba. Essa é a lógica dos Estados Unidos do 11 de setembro. Vamos bombardear, vamos acabar. Mas bomba não resolve ódio. Só tem uma forma de acabar com o ódio: é perdão. E Deus disse: você vai sair daqui, Caim, mas ninguém vai ter a minha permissão para continuar com essa engrenagem de morte, destruindo, e um comendo um pedaço do outro. Não, não e não. Por isso é que Jesus, na hora que ele está na cruz, diante do ódio que imperava ao seu redor, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você só tem um jeito de sair do inferno que você tiver: tira a amargura que você tem no seu coração e substitua por perdão, que é a única forma que você tem de quebrar com as engrenagens da morte. Deixa eu terminar dizendo o seguinte: o que pratica maldade nunca terá posteridade. O que pratica maldade não tem posteridade. Ele se acaba. Ele desvanece no tempo e no espaço. Quando li o livro do Fernando Gabeira, O que é isso, companheiro? No livro do Fernando Gabeira, ele está sendo torturado por um coronel do exército, dentro de uma delegacia nos porões da ditadura. Está ele e um amigo dentro de uma cela. E depois que eles apanharam muito, o coronel entra na cela e manda um amigo dele varrer a cela com a língua. Tem que lamber toda a cela com a língua. E o rapaz de 4, lambendo a cela com a língua, começa a chorar. E o Fernando Gabeira olha para ele e diz assim: não chore não, porque este coronel vai sair na urina da história. Esse coronel vai sair na urina da história. E nós vamos continuar. Irmãos, quando você lê no capítulo 5, versículo de número 4, este é o registro da descendência de Adão. E aí, em 2 versículos, a Bíblia reconta a história da criação da humanidade. 2 versículos. Criou Deus o homem e a mulher, os criou, os abençoou, etc, etc. 130 anos, Adão gerou a sua imagem, conforme a sua, e deu-lhe o nome de Sete. E depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, etc, etc, etc. E começa uma nova genealogia. E Caim sai na urina da história bíblica. Cadê Caim? Montou uma cidade que dentro de mais um capítulo, no 6º, vai ser inundada. Ele e toda a sua descendência vão se acabar. Desapareceu, sumiu, morreu, não deixou nada, foi-se, acabou-se, e não deixou um só descendente para fazer parte da história.
Quando se monta a genealogia de Adão, não se monta com Caim. Ele desaparece. Porque o ímpio, diz o Salmo 1, é como a palha que o vento espalha. Não tem posteridade, não tem nada. Você já imaginou uma pessoa passar pela vida e não deixou nada? Nada, nenhuma memória doce no coração de ninguém. Passou pela vida e não deixou uma riqueza, não enriqueceu ninguém. A única referência que tem-se dessa pessoa é que ele foi um homem baixo e vil. Meu Deus! A única referência que nós temos de Caim é que ele foi um homem baixo e vil. É isso que você deseja para a sua vida. O grande esforço do Evangelho, irmãos, é não deixar que você perca a oportunidade de viver uma vida bonita com Deus. A grande mensagem do Evangelho é de nós sairmos dessa engrenagem maligna da maldade e vivermos uma vida bonita para Deus. Você sabe que alguns de nós tocamos a vida e a gente não se preocupa com essa dimensão. Mas de repente nós estamos sendo assolados pelo mesmo espírito que assolou Caim. E a gente olha para trás da nossa vida e diz: o que foi que eu fiz? Quanto tempo perdido, quanta história jogada fora, por causa do ódio, do rancor, do desejo de manipular, esquecendo-nos que nós não somos bicho e nem nós somos. Estamos aqui por acaso. Existe um Deus que é governador e legislador deste universo. E a grande mensagem do Evangelho é: você não precisa, ninguém precisa. A mensagem do Evangelho é exatamente esta: você pode sair daí sim, porque nós tivemos um que quebrou com as engrenagens da morte e nos promete fazer de nós novas pessoas, que é Jesus Cristo, o Senhor. Pai Santo e bendito, como é bom, Senhor,